Viver sem riscos é sorte de poucos. Estima-se que 90% da população mundial passará por pelo menos um evento potencialmente traumático ao longo da vida. Superar a situação adversa ou ficar marcado por ela é o limiar entre uma situação de estresse e o trauma, que está na raiz de diversos transtornos psicológicos. Trauma é uma palavra de origem grega que significa ferida. É uma ruptura psíquica importante que excede a capacidade de processamento de uma pessoa e que, em alguns casos, não é preciso sequer vivê-las ativamente. Ver uma situação dessa natureza como um assalto pode ser o suficiente para desencadear uma reação traumática. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o índice de suicídios cresceu entre 2011 e 2015 no Brasil. Segundo a pasta, esta é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Em 2011, foram 10.490 mortes, 5,3 a cada 100 mil habitantes. Já em 2015, o número chegou a 11.736, 5,7 a cada 100 mil, segundo os dados divulgados pelo Sistema de Informação sobre a Mortalidade, o SIM. A estreia da série Os 13 Porquês na Netflix no final de março de 2017 representou de certa forma uma tentativa de quebrar esse tabu. Baseado no livro de Jay Asher da editora Attica, o seriado conta com a história de Hannah Becker, uma adolescente norte-americana que planeja seu suicídio e deixa fitas cassete nas quais relata os motivos que a levaram a acabar com a sua vida. Bullying, exclusão e estupro, combinados com a falta de empatia de colegas, pais e professores, são alguns deles. 13 Porquês, já na abordagem da série, trouxe algo que faltava ao tema, a visibilidade. E desde a estreia, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, registrou um número de 445% nas buscas de ajuda por e-mail e 170% mais acessos ao site. A dificuldade de processar algumas emoções e falar sobre elas é comum na adolescência. É um período no qual você começa a se tornar um indivíduo fora da família e que é cheio de novas responsabilidades. Surge uma série de sentimentos com os quais os adolescentes não sabem como lidar. Com isso, vem a impulsividade muito grande. O adolescente é bem imediatista, busca o prazer instantâneo e tem dificuldades em tolerar a frustração. Muitas vezes, esses adolescentes estão sofrendo e não se dá conta da dor, não tem instrumento para sair da situação. O suicídio não acontece de uma hora para outra, são vários acontecimentos e sentimentos que vão sendo guardados. Geralmente, as pessoas estão lidando com questões de saúde mental, que pode facilmente ser confundida com os aspectos da própria adolescência. Por vezes, o adulto menospreza o sentimento do adolescente, dizendo que é frescura e que os familiares estão comentando que o jovem está agindo feito louco, se dizendo envergonhados, colocando o jovem em situação constrangedora, fazendo com que ele se feche ainda mais para a sociedade e o mundo e não procure um médico, muitas vezes achando que é perda de tempo. Como qualquer doença, o caminho mais recomendado para trabalhar os transtornos decorrentes de traumas passa pelo consultório médico. Em alguns casos específicos, provavelmente contará com acompanhamento de psicólogos ou psiquiatra. Se perguntarmos a 10 pessoas qual o conceito de psicologia e por que alguém procuraria os serviços de um psicólogo, é possível que tenhamos respostas bem diferentes. E acredite, ainda quem pense que alguém procura um psicólogo porque está louco, porque é desajustado ou porque tem algum problema mental. Mas, na verdade, o psicólogo é o profissional dotado de conhecimento teórico, filosófico e técnico para ajudar alguém que tem a necessidade de recuperar o autocontrole, como nos casos de alguém que seja muito ansioso e precisa aprender formas de controlar a ansiedade. Há quem tenha um medo exacerbado de falar em público ou esquiva recorrente de dirigir e queira ou precise mudar essa situação. Em alguns casos, há quem esteja deprimido, sem esperança e precise urgentemente mudar o cenário à sua volta e necessite resgatar o controle do comportamento e passar a enxergar a vida de outra forma. Algumas atitudes de um jovem pode ser uma coisa da fase, da idade, mas que precisa ser trabalhada com cuidado. Conversar sem pressa ou preconceito, mostrando preocupação e perguntando como pode ajudar, pode ser a deixa para a pessoa falar. Se o adolescente confirmar que está se sentindo estranho, que não consegue mais participar de atividades que gostava, que quer ficar mais isolado e que está angustiado, é necessário encaminhá-lo para um serviço de saúde, tomando cuidado para não expor a dor que ele sente para terceiro. Às vezes, são 5 minutos que podem fazer toda a diferença.
Por meio de técnicas e de uma análise profissional do problema apresentado, o psicólogo ajuda o cliente a enxergar novas formas de agir na vida e auxilia na mudança de atitudes de forma sistemática e orientada. Diante disso, temos na UDF a Clínica de Psicologia, que é uma grande oportunidade de conversarmos abertamente sobre esse assunto, principalmente com os alunos, e que através de uma campanha podemos fazer com que os pais e responsáveis enxerguem de forma correta sobre os transtornos e ajude o seu familiar com apoio e muito amor, evitando assim a morte precoce de jovens tão promissores.